TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, uma ótima semana para você, seja muito bem-vindo. Chegamos segunda-feira com muita notícia. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, tirou foto, fez vídeo, manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, hein? Olha que céu azul! O sol estava ali ainda subindo por trás da montanha e faz essa paisagem linda, maravilhosa, esse colorido logo pela manhã. Lindo, né? Lindo de viver, mas estava frio, hein? Agora eu acho que não tem mais jeito, o frio chegou, o friozinho pela manhã, mas esse céu azul e esse sol significa que vai esquentar um pouquinho aí durante o dia. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 20 de abril. População brasileira cresce em ritmo menor e está envelhecendo. Você vai ver também que lei cria guarda compartilhada de pets no Brasil. Petrópolis é destaque em prêmio do Sebrae com projeto educacional. E você vai ver também que preço dos combustíveis em Petrópolis é debatido em audiência pública, agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa a nossa edição vendo que é destaque no Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que as nossas edições do impresso de hoje valem para hoje e para amanhã, que é feriado. Lembrando que você acompanha também todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site e nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página e nós temos a linha vermelha. Deputados do Rio querem acabar com acúmulos de salários e adotar outras medidas para economizar. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Ainda na manchete dessa primeira página, ex-governador Nilo Batista, abre aspas para a fala dele, Supremo cria pânico no Rio de Janeiro. Para advogado e político, Estado está uma salada mista indigesta. Destaque da página 32. Temos ainda nas asas da FAB, desperdício de dinheiro, destaque da página 6. E ainda, em busca dos 96 milhões de indecisos. Pois é, a gente vê aqui no texto legenda o seguinte, uma pesquisa mostra que o país tem 96 milhões de eleitores indecisos, um dado importante e que pode ser crucial num segundo turno, por exemplo, diante da polarização que a gente vive hoje no país. Porém, só depois de junho e julho que essa massa será testada a ter um candidato. Até lá, muitos poderão ficar concentrados mesmo na seleção, pois estamos em um ano de Copa do Mundo. E para relembrar o lema, 90 milhões em ação, pois é. Esse é um dos destaques da nossa página 5 lá do Correio Político. Mas vamos para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá? E o principal destaque, Sebrae premia Petrópolis por iniciativa educacional. Premiação é do Sebrae, Prefeitura Empreendedora, mas a gente também tem uma reportagem sobre isso, uma reportagem em vídeo, porque o município de Petrópolis participou do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora com 2 projetos, o Liceu Business na área de educação e a Baumfest, voltada ao empreendedorismo e turismo. A premiação reconhece iniciativas inovadoras que contribuem para o fortalecimento
da economia local e o desenvolvimento sustentável dos municípios. Vamos ver. O Liceu Business foi o destaque da cidade, ficando com a 3ª posição estadual na categoria Empreendedorismo na Escola, sendo reconhecido por estimular o empreendedorismo entre alunos da rede municipal. A iniciativa já impactou cerca de 700 estudantes e aproxima o ambiente escolar do mundo dos negócios por meio de atividades práticas, criação de projetos e interação com empresas e instituições parceiras. Além de desenvolver habilidades como liderança, criatividade e planejamento, o projeto também tem apresentado resultados concretos. Alunos da unidade se destacaram em competições nacionais de educação financeira, com conquista de medalhas e ampliação do alcance da iniciativa. Com a Bauerfest, a cidade foi premiada por ações voltadas ao empreendedorismo e o fortalecimento do turismo local. Vamos agora, ainda na nossa página 22, ver os destaques das petropolitanas? Pois é, edital de 84 milhões de reais na educação vai parar na Justiça. O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, com apoio da vereadora Júlia Casamasso, protocolou uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência para suspender o pregão eletrônico aberto pela Prefeitura de Petrópolis para a contratação de serviços terceirizados na rede municipal de ensino. Pois é, o contrato pode chegar aí a mais de 84 milhões de reais. A ação, que tramita na 4ª Vara Civil de Petrópolis, aponta que o município tenta substituir de forma permanente funções essenciais da educação pública por mão de obra terceirizada, atividades que, segundo o sindicato, deveriam ser ocupadas por servidores concursados. E aí a gente tem mais aqui na coluna falando de contratação e carência. Pois é, a contratação prevê a admissão de 1.145 profissionais, incluindo cargos como monitor de transporte escolar, motorista, eletricista, auxiliar de serviços gerais, nutricionista, vigia, além de auxiliares de desenvolvimento infantil e de secretaria. De acordo com o CEP e a vereadora Júlia Casamasso, a medida reflete uma carência estrutural da rede agravada pela ausência de concursos públicos para determinadas funções há anos. Gente, mas para que a gente vai inchar ainda mais a máquina pública, né? Meu Deus do céu, deixa fazer, né, a contratação indireta, a gente vai inchar ainda mais a máquina pública. Vamos ver a justificativa aqui. Segundo a ação, após extinguir cargos com a justificativa de terceirização, o município voltou atrás e restabeleceu essas funções, mas agora tenta novamente terceirizar atividades equivalentes, como auxiliares, cozinheiros, inspetores, cuidadores e intérprete de Libras. Além disso, o documento alerta para o uso de recursos da educação nesse modelo de contratação, o que pode configurar desvio de finalidade e aponta o risco de consolidação de um contrato de difícil reversão, com impactos duradouros na organização da rede municipal. Pois é. O pedido é pela suspensão imediata do processo de licitação, além do reconhecimento da ilegalidade da terceirização de funções permanentes, como substituição ao concurso público. A iniciativa ocorre em meio a questionamentos sobre a estrutura da rede municipal. A vereadora Gilda Beatriz também encaminhou denúncia ao Ministério Público, apontando a falta de mediadores nas unidades escolares do município. Pois é. Ai, olha só, vamos lá, olha só, gente, tem uma coisa que está dando o que falar aqui na cidade, eu tenho que falar para vocês, e está aqui nas petropolitanas. A Prefeitura de Petrópolis promoveu acolhimento e proteção a uma família de venezuelanos encontrados nesse último sábado, na Praça da Inconfidência, no centro da cidade. 10 pessoas, sendo 4 adultos, 2 adolescentes e 4 crianças, inclusive um bebê, brotaram do nada aqui na cidade de Petrópolis,
no último sábado, esse grupo de venezuelanos e simplesmente se instalaram na Praça da Inconfidência, aqui no centro da cidade. Pois é, a prefeitura teve que fazer o acolhimento, a prefeitura atendeu esse grupo aí de 10 pessoas, então essas pessoas foram atendidas por equipes do município. Na abordagem, a família informou que está no Brasil há 9 anos, quando entrou no país pela fronteira da cidade de Pacaraíma, em Roraima. Eles informaram que estavam se deslocando em busca de oportunidades de emprego e que o destino final não era Petrópolis, mas sim outro município do interior do Rio. Durante a abordagem e conversa com a família, a Secretaria de Assistência Social buscou informações sobre os integrantes dessa família e identificou que uma delas possui cadastro para receber benefício social. Na manhã do último domingo, ontem, dia 19, a família conseguiu seguir viagem. Pois é, a gente ainda está nas Petropolitanas, tá, Caio? Então, tá aí a assistência social acolhendo essa família e, pelo que a gente tem essa notícia da Prefeitura de Petrópolis, na manhã de ontem, a família conseguiu seguir viagem. E agora a gente fala de feriado porque a Elovias estima que mais de 266 mil veículos passem pela BR-040 no trecho entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, desde sexta-feira até amanhã, dia 21, porque as repartições públicas, elas também deram um ponto facultativo, então muita gente está enforcando o dia de hoje. A Prefeitura de Petrópolis, por exemplo, deu ponto facultativo, então hoje, dia 20, segunda-feira, as repartições públicas estão fechadas em Petrópolis, só funcionam aí os serviços de emergência, ainda bem que foi só hoje ponto facultativo, né? Porque na quinta-feira a gente tem um outro feriado, dia 23, feriado de São Jorge. E aí eu pensei assim, será que a Prefeitura de Petrópolis vai emendar segunda, terça, quarta e quinta? É, porque eles gostam de emendar. Eu nunca vi prefeitura para gostar tanto de emendar feriado. Não sei, tudo pode acontecer. Pode sair uma determinação aí, um diário oficial de última hora, determinando quarta-feira ponto facultativo. Mas a informação que a gente tem é que só hoje é ponto facultativo, emendando aí com um feriado de Tiradentes que acontece amanhã. Pois é. E ainda falando das rodovias, aqui da BR-040, para garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos motoristas, a Elovias vai reforçar o atendimento nos segmentos da rodovia e também de maior movimento. Vamos agora ver o que é destaque lá na nossa página 23. 2 anos após decisão do TCE, PlanMob segue sem revisão efetiva. Vamos ver um trechinho dessa reportagem aqui. Prefeitura não responde questionamentos e cidade enfrenta agravamento do trânsito. A gente tem feito diversas reportagens aqui no nosso jornal falando de trânsito, falando de transporte, falando de ônibus, falando do preço do combustível. Inclusive, lá no nosso terceiro bloco, a gente vai falar de uma audiência pública que discutiu justamente os preços altos dos combustíveis aqui na cidade. Pois é. E o trânsito, hoje, por exemplo, não teve escola pública, pelo motivo que eu falei há pouco. Ponto facultativo na cidade de Petrópolis. Hoje, para vir para cá, para o centro da cidade, o trânsito estava tranquilíssimo, sem engarrafamento. Mas, nos dias normais, quando tem aula, meu amigo, perto das 7 horas da manhã é um bololô, porque muita gente levando o filho na escola, é ônibus, o trânsito é de matar, sem contar nos horários de pico. Horário de entrada do pessoal para o trabalho, horário ainda ali de saída do colégio, meio-dia, 1h da tarde, entrada, depois 5 horas da tarde. Sem contar, e a gente já mostrou isso aqui na semana passada, que o distrito de Itaipava também sofre, e muito, com os congestionamentos constantes. Pois é.
E tá aí. 2 anos após a decisão do TCE, PlanMob segue sem revisão efetiva. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem porque o petropolitano não aguenta mais perder tempo no trânsito, porque a cidade é muito pequena. Então o deslocamento deveria ser muito rápido, mas com muito carro ali trafegando não tem jeito. Então, 2 anos após o Tribunal de Contas do Estado do Rio determinar a revisão do Plano de Mobilidade Urbana de Petrópolis, o documento segue sem avanços práticos visíveis. A decisão, tomada em 2024, apontava falhas estruturais no plano, com ausência de previsão orçamentária e a falta de integração com políticas públicas essenciais, como habitação e redução de riscos. Na época, o TCE estabeleceu prazos para que o município promovesse ajustes e tornasse o plano executável. No entanto, estamos em 2026 e a percepção é de que pouco mudou, enquanto os problemas de mobilidade seguem se agravando na cidade. Pois é. E a gente tem aqui uma reportagem bem completa que você pode adquirir no nosso Correio Petropolitano aqui na nossa região, nas bancas, apenas R$2, falando sobre a auditoria que apontou falhas estruturais, falta de avanço, estudos técnicos que também não avançaram. Você vê também aqui que nós perguntamos, a nossa equipe, né, o Correio Petropolitano procurou a Prefeitura de Petrópolis e também a CPTrans, pois é, com questionamento sobre mobilidade urbana, incluindo medidas para reduzir o tempo de deslocamento entre os distritos, possibilidade de subsídio tarifário ou corredores exclusivos, a avaliação da qualidade do transporte público, novo processo de concessão das linhas, ações contra estacionamento irregular, mas até o momento, até o fechamento do nosso jornal impresso, não houve resposta e esses problemas se refletem no dia a dia do petropolitano. Sem contar, por exemplo, aqui na Paulo Barbosa, o alto número de atropelamentos. É preciso fazer campanhas, não só para motoristas, mas para os pedestres, que devem sim atravessar na faixa. Motoristas têm que respeitar os pedestres. Motorista de ônibus, principalmente, que anda no meio da rua. Aqui na Rua do Imperador, de manhã, sim. Pega um ônibus, em vez dele ir para o canto e deixar o outro corredor livre para o trânsito fluir, não. Ele quer andar no meio da pista, atravancando o trânsito todo. Tem que ter educação no trânsito para todo mundo. Motorista de ônibus, motorista de carro, de moto e também para o pedestre. Bom, gente, esses são alguns dos destaques do nosso jornal impresso. Você confere tudo isso e muito mais nas nossas redes sociais ao longo da nossa programação e nas bancas. Como eu falei, aqui na nossa região apenas R$2. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Rio de Janeiro lidera a chegada de turistas internacionais no Brasil. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né?
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, a população brasileira está envelhecendo e cresce em ritmo cada vez menor. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2025, divulgada na última sexta-feira pelo IBGE. No ano passado, o Brasil chegou a 212 milhões e 700 mil habitantes, com crescimento de 0,4% em relação a 2024. Desde 2013, o ritmo de crescimento vem desacelerando no país. Há um sinal claro do envelhecimento populacional e os homens que, ao longo da história, têm uma mortalidade maior, tem diminuído essa mortalidade. A pesquisa mostra uma redução da população mais jovem. O número de pessoas com menos de 30 anos caiu de 98 milhões e 200 mil em 2012 para 88 milhões em 2025. Já a população com 30 anos ou mais passou a ser maioria, representando 58,6%. Entre os idosos, o
o crescimento também chama a atenção. A população com 60 anos ou mais subiu de 11,3% para 17,6% desde 2012. A participação de pessoas com 65 anos ou mais já chega a 11,6% da população. A população mais jovem masculina tem permanecido em níveis percentuais similares ao das mulheres, o que em 2012 era até os 15 anos de idade, os homens eram maiorias ou o mesmo percentual. Agora esse percentual já está indo lá para o grupo etário de 25 a 29 anos. Além disso, de 2012 a 2025, o percentual da população que se declarava de cor ou raça branca caiu 3,8 pontos percentuais, passando de 46,4% em 2012 para 42,6% em 2025. A participação da população de cor ou raça preta cresceu de 7,4% em 2012 para 10,4% em 2025. Já a população declarada de cor ou raça parda registrou pouca variação em relação a 2012, 45,5% para 45,8%. Com relação à cor ou raça, os brasileiros têm se identificado mais como pretos ou pardos, ou seja, o percentual da população que se declara como branca, mais um ano apresentou uma redução. E o Ministério da Saúde lançou na última sexta-feira o Programa Nacional de Pesquisa Clínica, que vai destinar 120 milhões de reais neste ano por meio de consulta pública para que hospitais federais, universidades e institutos de pesquisa apresentem propostas. Com a iniciativa, o governo federal busca criar diretrizes para acelerar o desenvolvimento de medicamentos, tratamentos e equipamentos inovadores essenciais para a população e para o alcance da soberania nacional em saúde. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cada vez mais os hospitais brasileiros do Sistema Único de Saúde e das universidades vão receber os principais estudos de medicamentos, vacinas e diagnósticos. Durante as agendas na capital do Rio de Janeiro, o ministro também visitou o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para dar mais informações sobre a construção do novo instituto. De acordo com ele, o novo campus do INCA vai juntar 18 prédios que são fragmentados num grande hospital, com 2,5 bilhões de reais em investimentos previstos por meio de uma parceria com o BNDES. E olha só, passou a valer desde a última sexta-feira a lei que institui a guarda compartilhada de animais de estimação no Brasil. A medida define regras para casais que se separaram. Vamos ver. Decidir o futuro do animal de estimação quando o casamento ou a união chega ao fim é um momento de angústia. Esse desgaste pode ser diminuído após a publicação da lei que institui a guarda compartilhada de pet. A nova norma estabelece que quando não houver acordo entre as partes, o juiz poderá determinar o compartilhamento da custódia e das despesas do animal de forma equilibrada entre as partes. Para isso, o pet deve ser considerado de propriedade comum, ou seja, ter passado a maior parte do tempo com o casal. Os gastos com alimentação e higiene serão de responsabilidade de quem estiver com o animal no momento. Já despesas como consultas veterinárias, internações e medicamentos serão divididas entre as partes. A lei também prevê que quem renunciar à guarda compartilhada perde a posse e a propriedade do animal, sem direito à indenização. Em casos de descumprimento do acordo ou decisão judicial, também não haverá reparação econômica. Vale destacar que a guarda compartilhada não será permitida quando houver histórico de violência doméstica ou maus tratos ao animal. Nesses casos, o agressor perde o direito sobre o pet. E nesta semana, o Ministério da Saúde enviou mais 2 milhões e 800... O Ministério da Saúde enviou mais 2 milhões e 200 mil doses da vacina contra a Covid-19 para todos os estados e também o Distrito Federal, garantindo estoque suficiente para atender as demandas regionais. O Rio de Janeiro recebeu mais de 200 mil doses do imunizante e com essa entrega, o total de doses distribuídas pela pasta nos primeiros meses deste ano chega a 6 milhões e 300 mil. As vacinas ofertadas pelo SUS são as mais atualizadas contra as cepas em circulação
e seguem recomendadas de forma prioritária para os grupos mais vulneráveis. Segundo o diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti, a vacinação continua sendo a principal forma de prevenir casos graves, hospitalizações e mortes pela doença. O Ministério da Saúde mantém um quantitativo suficiente em estoque para atender todo o país. A distribuição das doses, as unidades de saúde e a organização da logística local são de responsabilidade dos estados e municípios que gerenciam os estoques, controle de validade e aplicação das doses. O envio é feito por meio de pauta automática baseada em critérios como estimativa da população-alvo e o número de doses aplicadas. Os estados podem formalizar solicitações adicionais caso identifiquem necessidades excepcionais. Quando acionado, o Ministério realiza o envio de mais doses. Entre janeiro e março de 2026, o Ministério da Saúde enviou 4.100.000 doses aos estados, com 2 milhões de doses já aplicadas. Na ocasião, o estado do Rio de Janeiro foi contemplado com 394.026 doses. Com a nova remessa enviada esta semana, a pasta dá continuidade ao envio regular e reforça a estratégia de ampliação da cobertura vacinal para crianças e adultos. A distribuição é feita diretamente às secretarias estaduais de saúde, responsáveis pelo recebimento e repasse aos municípios. O esquema de vacinação contra a Covid-19 segue diretrizes atualizadas, com foco na proteção dos grupos prioritários. Idosos a partir de 60 anos devem receber 2 doses com intervalo de 6 meses. Gestantes devem tomar 1 dose a cada gestação, respeitando o intervalo mínimo. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem seguir o esquema de 2 ou 3 doses, conforme o imunizante. Pessoas imunocomprometidas devem receber 3 doses e reforçar periódicos. Já a população geral, entre 5 e 59 anos, deve receber 1 dose caso não tenha sido vacinada anteriormente. A estratégia também contempla grupos especiais, como trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua e trabalhadores dos Correios. A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal e manter a proteção em dia. Em 2026, até 11 de abril, foram registrados 62.586 casos de síndrome gripal por Covid-19 no país. Também foram notificados 30.871 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 4,7 por Covid-19, com 1.456 casos e 188 óbitos. Diante desse cenário, a vacinação continua sendo a principal forma de proteção. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas oferecidas gratuitamente pelo SUS são seguras e eficazes para prevenir casos graves, hospitalizações e óbitos. Por isso, é fundamental manter o esquema vacinal atualizado, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. E o Rio de Janeiro foi o principal destino de turistas internacionais no país no primeiro trimestre de 2026, com mais de 884 mil desembarques registrados no período. O número representa um crescimento de 19% em relação aos 3 primeiros meses de 2025. Com isso, o estado passa a liderar a entrada de visitantes no país, ultrapassando São Paulo. Quase 1 em cada 4 turistas internacionais que chegaram no Brasil no primeiro trimestre de 2026 teve o Rio de Janeiro como destino. Apenas em março, a cidade registrou a chegada de 284.626 visitantes de fora do país. O número representa um salto de 17,71% na comparação com o mesmo período de 2025, quando 241.812 turistas internacionais desembarcaram em território fluminense. Os mercados emissores confirmam a atratividade do destino, tanto na América do Sul quanto no Hemisfério Norte. A Argentina lidera o envio de turistas ao estado, seguida pelo Chile e pelos Estados Unidos. O ranking dos 5 principais emissores é complementado por Uruguai e França, desempenhando um perfil diversificado de atração. Os dados são da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal. A performance do Rio atua como um dos principais motores para o recorde histórico nacional. O avanço estadual no trimestre supera a média de crescimento brasileiro, que registrou um aumento geral de 13% na recepção de visitantes internacionais em março.
Segundo a Embratur, o avanço reflete a estratégia de promoção do Brasil no exterior, com foco no fortalecimento do turismo e na geração de emprego e renda. E a Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro, passou a contar com o reforço de 21 novos policiais rodoviários federais recém-formados após a conclusão do curso de formação promovido pela Universidade Corporativa em Florianópolis. Os novos servidores foram lotados em delegacias da região metropolitana, onde vão atuar diretamente no policiamento e na fiscalização das rodovias federais. A chegada dos policiais contribui para o fortalecimento das ações de segurança viária e combate à criminalidade nas rodovias que cortam o estado. Os profissionais integram a turma formada recentemente após um ciclo completo de capacitação teórica e prática. Os novos policiais participaram de uma ambientação na Superintendência no Rio de Janeiro. Durante o período, os servidores tiveram contato com rotinas administrativas, diretrizes operacionais e particularidades da atuação no estado, considerado estratégico pela intensidade do fluxo viário e pelos desafios de segurança pública. A recepção oficial aconteceu no mês passado e contou com a presença de gestores regionais da instituição. Na ocasião, foram apresentadas as estruturas locais, além de orientações institucionais voltadas ao desempenho e adaptação dos novos policiais às unidades de lotação. A programação também incluiu a participação de policiais rodoviários federais veteranos que realizaram apresentações e compartilharam experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da carreira, contribuindo para a formação prática dos recém-formados. E o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Civil, realizou na última sexta-feira uma operação contra uma organização criminosa acusada de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira que causou prejuízo superior a 7 milhões de reais às vítimas. A ação cumpre mandados de prisão preventiva de forma simultânea na capital, Niterói e em São Gonçalo. A operação é coordenada pela Delegacia de Defraudações e conta com o apoio de delegacias subordinadas ao Departamento Geral de Polícia Especializada. As investigações apontam que centenas de pessoas foram lesadas pelo esquema, que prometia alta rentabilidade em investimentos. O grupo atuava desde 2020, utilizando empresas de fachada para captar recursos por meio de simulações fictícias no mercado financeiro. De acordo com a apuração, o esquema, característico de pirâmide financeira, pagava rendimentos aos primeiros investidores com recursos aportados por novos participantes. Segundo os investigadores, a movimentação financeira do grupo pode ter sido ainda maior do que o valor de 7 milhões de reais inicialmente identificado. E os Jogos Escolares do Rio de Janeiro, a maior competição esportiva estudantil do estado, bateu recorde de inscrições para a edição deste ano. Organizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro, o evento tem como objetivo aumentar a participação dos estudantes de todas as instituições de ensino em atividades esportivas. Com 1.524 alunos inscritos, os Jogos Escolares do Rio de Janeiro chegaram ao número recorde histórico de participantes nesta edição de 2026. O total deste ano tem 1.182 estudantes a mais do que no ano passado. Organizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro, o evento chega ao terceiro ano consecutivo com um novo formato de execução, que tem como objetivo aumentar a participação dos estudantes de todas as instituições de ensino, públicas e privadas, em atividades esportivas, além de promover uma ampla mobilização da comunidade estudantil em torno do esporte. No ano passado, a competição, que é gratuita e aberta a estudantes de 11 a 17 anos da rede básica de ensino, contou com 1.342 inscrições nas 5 regiões do estado, número que foi facilmente ultrapassado nesta edição. A previsão é de que os Jogos Escolares comecem no último fim de semana do mês de maio, e neste ano o número de modalidades esportivas aumentou, passando de 21 para 24, isso por conta da entrada da esgrima e do remo virtual, que serão coordenadas pelas respectivas federações estaduais, além da inclusão efetiva de águas abertas.
Vale destacar que, além dos troféus e medalhas, os vencedores de cada categoria dos esportes ganham a oportunidade de representar o Rio de Janeiro nos Jogos Escolares Brasileiros, organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, e também dos Jogos da Juventude, que são organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E olha só, gente, em Petrópolis, a vereadora Lívia Miranda apresentou na última sexta-feira o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que investiga a atuação da Águas do Imperador na cidade. A coletiva teve como objetivo apresentar os resultados das oitivas realizadas na Câmara Municipal. De acordo com a vereadora Lívia Miranda, presidente da CPI que investiga a atuação da Águas do Imperador em Petrópolis, a apuração por parte da parlamentar iniciou entre os meses de junho e julho de 2025. Na ocasião, sem saber,
a população do bairro Independência passou a ser cobrada pelo tratamento de esgoto após a instalação da estação de tratamento de esgoto na localidade. Ela não sabia disso, a empresa não comunicou, a Secretaria de Meio Ambiente não comunicou, a Condep não comunicou, inclusive a Condep nem sabia que a empresa ia começar a cobrar. Isso está presente no relatório. A CPI foi formada por Lívia Miranda como presidente, Léo França na vice-presidência e o relator da comissão foi Júnior Paixão. Segundo Lívia, a CPI foi assinada em outubro, instalada em novembro e depois prorrogada em fevereiro. Apesar da comissão, a Prefeitura de Petrópolis prorrogou o contrato de concessão da Águas do Imperador, que posteriormente foi revogado na Justiça. Então, nós solicitamos uma série de documentos à Prefeitura. Alguns ela disponibilizou e outros não, e o 8º termo aditivo foi um dos documentos que ela não disponibilizou, o processo que deu origem à renovação da concessão. Outro ponto levantado pela parlamentar foi sobre as 8 oitivas realizadas. Essas audiências contaram com representantes da Secretaria de Meio Ambiente, da Condep, da Procuradoria do município, além de moradores do Independência e entidades como o Sindiágua e Comitê Piabanha. O procurador entrou com mandado de segurança para não comparecer à oitiva e no dia da oitiva do secretário de Fazenda, que também foi escutado na CPI, e da chefe de gabinete do prefeito, chegaram com um documento poucos minutos antes da realização da oitiva, solicitando que eles fossem dispensados depois que fosse remarcada. Durante a apresentação do relatório da CPI, que investiga a atuação da Águas do Imperador em Petrópolis, a vereadora Lívia Miranda informou que a Prefeitura tentou entrar com processo para anular as oitivas. A vereadora afirmou também que há um relatório da Condep que informa sobre uma multa de 13 milhões de reais que foi aplicada contra Águas do Imperador, porém até o momento não foi executada. Hoje essa multa inclusive já é muito maior, porque passou o tempo, tem multa, tem juros em cima desse valor, mas o problema é esse. O fluxo, o processo dentro da Prefeitura não tem clareza desse processo. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro é uma autarquia estadual responsável por regular e fiscalizar os serviços de distribuição de gás canalizado, abastecimento de água e tratamento de esgoto, além de gerir resíduos sólidos. Apesar disso, a Agenersa não atua em Petrópolis. O que diz no contrato original da subconcessão é que tem que ter uma agência municipal de fiscalização. E até hoje a gente não tem. Então, não faz sentido ter uma agência estadual para fiscalizar algo que no primeiro termo, que no contrato original, indicava que tem que ser uma competência municipal. A apresentação aconteceu na última sexta-feira, dia 17 de abril, no Cefet, no centro de Petrópolis. Agora, o relatório é público e qualquer cidadão ou entidade pode encaminhar o documento para os órgãos de justiça. A presidência da Câmara, formalmente, precisa enviar o relatório para a Justiça. E olha só, gente, uma audiência pública realizada na última quinta-feira na Câmara Municipal, também de Petrópolis, colocou em debate o alto preço dos combustíveis na cidade e os possíveis impactos do cenário internacional, especialmente diante da guerra no Irã. O encontro reuniu representantes do poder público, órgãos de defesa do consumidor, setor de combustíveis e trabalhadores do transporte. Entre os principais pontos discutidos estão os valores praticados nos postos e a semelhança entre os preços e o risco de desabastecimento. De acordo com o presidente da Comissão de Transportes e Mobilidade Urbana, o vereador Tiago Damasceno, a audiência foi motivada por reclamações frequentes da população, principalmente em relação à pouca variação entre os valores praticados pelos estabelecimentos. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP, o preço médio da gasolina aditivada em abril estava a R$ 7,34, chegando até R$ 7,49. Já para a gasolina comum, o preço médio registrado foi de R$ 7,23, chegando até R$ 7,29. O preço dos combustíveis, especialmente gasolina e etanol aqui na nossa cidade,
sendo muito mais caro do que outras cidades que estão próximas a gente. De que os preços nos postos de combustíveis da cidade são todos iguais, né? E num ambiente de concorrência isso não é normal. O impacto dos preços é sentido diretamente por profissionais que dependem do combustível para trabalhar. Para o presidente da Associação dos Taxistas de Petrópolis, Josemar Carvalho, todo o sistema de transporte na cidade é afetado. Está impactando diretamente o transporte em Petrópolis, tendo em vista que nós já temos um transporte muito sensível. Quando eu falo, não é só o transporte individual de passageiros, e sim o coletivo também, que já vem doente há algum tempo. O advogado Patrick Machado, do Conselho em Defesa do Consumidor da OAB Petrópolis, destacou o peso dos impostos e da cadeia de distribuição. Segundo ele, cerca de 27% do valor está ligado à distribuição e refino, além de 22% de ICMS e aproximadamente 10% de tributos federais. Eu acho que não só o combustível é caro em Petrópolis, tudo aqui é muito caro, né? Infelizmente, a gente vive numa cidade que é próxima da capital, que está ali colada a Caxias, colada a Teresópolis e tem um custo de vida altíssimo. Uma outra questão que me chama a atenção é se nós estamos diante ou de um paralelismo comercial ou de um cartel. Temos que fazer uma força-tarefa, então, de todos os órgãos que atuam em defesa do consumidor e verificar o que está acontecendo. Se está havendo coação de empresários, se está havendo uma dominação de mercado por uma organização criminosa, para que isso seja verificado. Já o coordenador do Procon Petrópolis, Fafá Badia, disse que não há comprovação de cartelização, mas reconheceu distorções nos preços. Eu não posso comprovar, eu não tenho como, eu posso intuir, mas eu não posso comprovar que há um alinhamento ou uma cartelização. Mas a gente tem que ficar atento e a gente tem que discutir isso. Do lado dos postos, o argumento é que os custos são semelhantes e que o cenário internacional influencia diretamente os preços. Além disso, sobre o risco de desabastecimento, Adriano Costa, representante do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis no estado do Rio de Janeiro, afirmou que a gasolina não deve faltar, mas fez um alerta em relação ao diesel. O grande risco é para o mercado de pesados, para o mercado de diesel. Responder de forma factual não vou conseguir, porque não existe. Se a guerra acabar, no dia seguinte a gente tem um petróleo mais barato, a cadeia volta a funcionar, importador, refino, distribuidoras. Ao final da audiência, a comissão anunciou que vai continuar acompanhando o tema e encaminhar propostas. Entre elas está o envio de um pedido ao governo do estado para avaliar a adesão a um possível subsídio ao diesel. Tá aí. Agora a gente fala da operação que teve no fim de semana, Praça do Bem. Olha só, gente, um bar foi autuado em Petrópolis, ali no Bingen, no bairro Bingen, por promover um show ao vivo sem autorização, provocando som acima do permitido pelo Código de Posturas. O estabelecimento é reincidente nessa irregularidade. A ação foi realizada no sábado e quem traz todos os detalhes sobre essa operação e outros detalhes também é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação e fala com a gente agora. Bom dia, Toledo. Conta mais sobre essa operação Praça do Bem. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Exatamente como você falou. Mas, além disso, 5 estabelecimentos foram notificados por outras irregularidades, como aglomeração de pessoas em calçadas, obstruir a passagem também de pessoas em via pública, funcionamento sem alvará e também fora do horário permitido. As equipes estiveram no centro, na Mosela, Fazenda Inglesa, Nogueira, Correias, Cascatinha, Alto da Serra e Castelânia, e fiscalizaram 9 estabelecimentos. Também foram aplicadas multas por infrações de trânsito, principalmente estacionamento irregular, incluindo motos paradas sobre calçadas e falta de uso de cinto de segurança. E como você falou, um bar foi autuado no Bingen por promover o show ao vivo sem autorização, o que fez com que o som estivesse acima da média permitida. Além disso, a ação foi realizada por equipes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, da Guarda Civil Municipal, incluindo o grupamento de operação com cães, a Polícia Militar, a fiscalização de posturas e também a Companhia Metropolitana de Trânsito e Transportes da Secretaria. Volto com você.
Toledo, continua comigo porque teve um princípio de incêndio em Itaipava. Conta pra gente isso também. Exatamente, Roberto. Um princípio de incêndio chamou a atenção na tarde deste sábado na estrada União Indústria, na altura do número 9100. A gente vê nesse momento as imagens que as chamas estavam bem altas ali na localidade. É claro que Itaipava, no distrito de Itaipava, em Petrópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o segundo andar de um estabelecimento comercial. A situação foi controlada e não houve registro de vítimas. A ocorrência foi finalizada por volta de 5h30 da tarde e as causas do incêndio não foram informadas. Agora sim, volto com você. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. E agora a gente vê como fica o tempo na nossa área de cobertura. Começamos agora mais uma previsão do tempo. Olha só, gente, adianta aqui que para hoje não temos previsão de chuva para nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Teresópolis, o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e fica ainda com mais nuvens à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, a segunda será de sol com algumas nuvens. E como eu adiantei, não temos previsão de chuva. As temperaturas podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. E para finalizar nossa previsão, Três Rios terá dia de sol com diminuição de nuvens pela manhã. A tarde será ensolarada e a noite terá poucas nuvens. As temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Bem, essa foi a nossa previsão do tempo. Até a próxima! Nosso jornal também fica por aqui, mas amanhã, feriadão, estou de volta, viu? 7h30 da manhã estou aqui trazendo muita notícia para você e te espero, viu? Mesmo sendo feriado. Tchau, ótima segunda, até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.